Seja muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal MP Palavras, Pregações Bíblicas. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, irmão Marcos Paulo. Hoje, no vídeo de hoje, eu quero contar para você uma experiência que eu tive muito forte. E essa experiência, ela ainda continua em atividade. Por que eu digo isso? Você vai saber no decorrer do vídeo. Eu quero contar e quero que você preste muita atenção naquilo que eu vou estar lhe falando. Antes de mais nada, vamos ler a palavra de Deus. Nunca podemos deixar de ler a palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 4, diz assim: Então o Espírito levou Yeshua ao deserto para ser tentado pelo adversário. Depois de Yeshua ter jejuado durante 40 dias e 40 noites, sentiu fome. O tentador se aproximou e lhe disse: Se és o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Mas ele lhe respondeu: O Tanar diz: O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu quero pular aqui uns versículos e chegar na parte fundamental que vai servir como base para esse vídeo, que diz assim, no versículo de número 8. Mais uma vez, o adversário o levou ao cume de uma montanha extremamente alta, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e toda a sua glória. E lhe disse: Se você se ajoelhar e me adorar, tudo lhe darei. Yeshua lhe disse: Retira-te, Satã, porque o Tanar diz: Adore Adonai seu Deus e sirva somente a ele. Glória a Deus. Então, nós vemos aqui nessa leitura no qual eu quero me embasar, nós lemos na palavra de Deus que após Cristo ter jejuado 40 dias e 40 noites, ele sentiu fome. E a Bíblia diz que o tentador Satã ou Satanás, ele se apresenta para Jesus no deserto. E neste deserto, ele faz toda a mapeação da forma com a qual Jesus está fisicamente e psicologicamente. Então o que ele faz? A Bíblia diz que ele chega trazendo uma oferta, uma tentação para Jesus. Ele chega lhe oferecendo algo que iria suprir a sua necessidade física, iria suprir um desejo da carne, iria suprir um desejo carnal. Mas a palavra de Deus diz que Cristo, ele rejeita toda essa tentação, ele rejeita toda esta oferta, ele rejeita todo este propósito que Satanás está a lhe apresentar. Qual era o propósito? O propósito era fazer com que o Filho de Deus pecasse, com que o Filho de Deus errasse, com que o Filho de Deus trocasse de posição com ele. Como assim? Sim, o texto é claro e diz que Satanás queria que Cristo se ajoelhasse, o adorasse e o servisse, ou seja, deixar de ser o Senhor e ser servo. A Bíblia Sagrada diz que Jesus, ele resiste à tentação pela palavra de Deus. Aleluia! E a Bíblia continua dizendo o seguinte, que após Jesus resistir à tentação, Satanás o deixou. E os anjos de Deus vieram e lhe serviram. Pois bem, embasado neste texto, embasado nesta tentação de Jesus, eu quero embasar também uma tentação que eu sofri alguns tempos atrás dentro da minha própria casa. Escute, preste bem atenção no que eu vou contar aqui. Era basicamente entre 5
às 6 horas da manhã. 5 às 6 horas da manhã. Eu estava deitado na minha cama, e aí eu estava com os olhos abertos, olhando para dentro do quarto, e de repente eu senti uma força, uma opressão muito forte, mas muito forte. E nesta opressão que eu senti que estava subindo, Satanás parou bem na minha frente. Preste atenção. O diabo entrou dentro do meu quarto e eu fiquei, como é que eu posso colocar a palavra? Eu fiquei atônito com aquilo que eu estava vendo. O diabo se apresentou dentro do meu quarto. E quando eu estava olhando aquilo, olhando aquele ser, olhando aquela criatura, eu fiquei parado, eu fiquei atônito. E então ele começou a falar as seguintes palavras. Preste bem atenção, porque aqui que está o mistério. Ele começou a falar o seguinte: eu tenho duas propostas para ti. Eu quero colocar essas duas propostas diante de ti. A primeira proposta, escute, ele não falava com a boca, era tudo por telepatia. Ele disse: a primeira proposta que eu tenho para ti é: se você entrar para a maçonaria, eu, em pouco tempo, eu lhe dou poder, fama e dinheiro e tudo o que tu quiser. Preste atenção. E aí ele falou o seguinte: e se tu não quiser entrar para a maçonaria, eu te dou a segunda proposta. Se tu entrar para a religião, seja ela Umbanda, Quimbanda, Candomblé, mas se tu entrar para a religião, lá também eu te dou poder, fama, riqueza e tudo o que tu quiser. Olha o que ele falou. E ele disse assim: sabe por quê? Porque o cara lá de cima, ele vai demorar para te dar as coisas. Meus irmãos, quando ele falou, ele terminou de falar, ele desapareceu da minha frente. Ele sumiu da minha frente. E então eu consegui, de fato, sair daquele transe, daquela coisa ruim, porque é uma energia muito forte, uma vibração muito forte, mas muito forte. Irmão, não tem noção do que eu senti. E olha que eu já tive batalha espiritual com diversos tipos de espíritos, muitos espíritos dentro de casas, dentro de igrejas, dentro da minha própria casa, nas ruas fazendo orações por pessoas, nas casas orando pelas pessoas, dentro de congregações orando por pessoas. Eu já senti diversos tipos de vibrações de espíritos, mas esse foi totalmente diferente. Foi algo muito pesado, muito forte, uma energia totalmente forte. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Então veja, meus irmãos, agora preste atenção, após ele falar isso e sumir, após isto, eu comecei a receber nas minhas redes sociais convites para entrar para a maçonaria. E eu tenho várias mensagens que eu recebi, tanto no Facebook, quanto no Instagram. Até mesmo eu recebi estando trabalhando, porque eu trabalho na construção civil, eu tenho uma empresa na área da pintura, eu trabalho muito na área da reforma, de casas, apartamentos, de prédios. Então, eu recebi um convite. Agora escute, meus irmãos, escute para os irmãos entenderem.
me ofereceram casa, carro, mansão dentro do Brasil, fora do Brasil, se eu entrasse para a maçonaria. Aleluia! Dizendo que eu ia ficar rico, poderoso, ia ter fama, ia ter dinheiro, ia ter tudo que o meu coração desejasse. Aleluia! Mas veja, aleluia, eu comecei a repreender, eu comecei a orar, eu comecei a jejuar e comecei a falar: Senhor, mesmo que demore, mesmo que o Senhor demore para me dar as coisas, mesmo que o Senhor demore para fazer com que a minha empresa venha se expandir, que eu venha conseguir adquirir aquilo que realmente eu necessito, mesmo que isto aconteça, eu prefiro comer arroz e feijão do que acabar me vendendo para Satanás. Aleluia! Pessoas da minha família sabem porque eu já comentei e já mostrei as mensagens. Aqui, meus irmãos, não é querer falar mal, não, da maçonaria ou da Umbanda, Quimbanda ou Candomblé. Não é este o intuito do vídeo. O intuito é para mostrar e dizer que Satanás, ele vive a tentar os servos de Deus. E muitas pessoas já se entregaram para as suas tentações, já se entregaram para as suas ofertas, e hoje muitos líderes já são maçom, muitos líderes se entregaram, aleluia, já venderam a sua alma para o diabo, para entrar para dentro de outra religião. Glórias ao nome do Senhor. Agora uma opção de escolha minha. Eu escolhi ficar na presença de Deus. Eu escolhi ficar diante de Deus. Eu escolhi passar, seja o que for luta, fome, miséria, enfermidade, seja o que for, eu escolhi ficar na presença de Deus e ter a garantia da minha salvação na presença do Senhor. Aleluia! Eu não sei se você está sendo tentado por alguma coisa. Eu não sei se Satanás está te tentando em alguma área, te oferecendo alguma coisa, colocando alguma porta, colocando alguma bandeja diante de ti. Escute a palavra de Deus, resista como fez Jesus Cristo, usando a própria palavra, usando as armaduras de Deus, para que você possa resistir às tentações de Satanás. Deus não te chamou para se vender, Deus não te chamou para ceder às tentações, não. Deus te chamou para ser mais do que vencedor em Cristo Jesus e herdar a vida eterna. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, eu sinto a presença de Deus, eu sinto a autoridade de Deus aqui. Resista à tentação, porque foi me oferecido. Eu estou diante de Deus, Deus sabe o que eu estou falando. O diabo veio dentro do meu quarto e me ofereceu e me colocou essas duas propostas diante de mim. Quanta coisa eu tenho passado já. Tanta luta eu tenho enfrentado já, aleluia. Mas eu não me vendo e não me troco. Eu fico com aquilo que Deus colocou na minha vida. E para encerrar aqui, este vídeo, não quero que fique muito extenso. Vamos ler novamente a palavra de Deus. Eu quero encerrar aqui lendo mais uma passagem da palavra que diz assim, Mateus capítulo 4, e o versículo de número 11 diz assim: então o adversário o deixou e os anjos vieram e lhe serviram. Aleluia! Nós precisamos resistir às tentações, nós precisamos resistir às ofertas. Quanto mais nós resistirmos, é claro que Deus permite vir até nós para nos testar. Mas se nós resistirmos firme na presença de Deus, se nós rejeitarmos as bandejas, as ofertas de Satanás, com certeza, no momento certo, no tempo certo, no dia certo, na hora certa, Deus abre a porta, Deus abençoa, Deus faz aquilo que lhe apraz e que está prometido ao nosso coração.
Amém? Que Deus abençoe a tua vida, fique com este testemunho, fique com esta palavra no teu coração, resista à tentação e Deus será sempre contigo e na tua vida. Glória a Deus. Encerrando já aqui, eu tenho observado que a maioria das pessoas que estão curtindo os vídeos, que estão vendo os vídeos aqui do canal, a maioria delas não são inscritos no canal. E eu te peço já, se inscreve no canal, deixa o seu like. Você que já é inscrito aqui do canal, compartilha esse vídeo, deixa o seu like, envia para outras pessoas. Muitas pessoas precisam ouvir isto, precisam ouvir a vontade de Deus, a palavra de Deus e uma direção de Deus para a sua vida. Aleluia! Ajude este canal a crescer, porque este canal, o intuito dele é levar a poderosa e genuína palavra de Deus. Que Deus te abençoe, fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até o próximo vídeo e um grande abraço a todos.